Olá, meu nome é Leonardo Duarte Alexandrini, sou graduando do sétimo semestre do curso de Engenharia Mecatrônica no campus de Rio do Sul. Hoje eu vou falar sobre o projeto de pesquisa Estudo para a aplicação da tecnologia das tintas condutivas para a impressão de painéis de toque capacitivo. Bom, olhando principalmente para a área de produção de dispositivos eletrônicos, a gente consegue perceber uma tendência em que esses dispositivos eles ficam cada vez menores e também que os processos de fabricação deles proporcionam uma velocidade maior de produção, ou seja, uma quantidade maior de dispositivos que você consegue fazer, maior confiabilidade desses produtos e também um custo menor. Uma das formas que a gente tem de produzir esses eletrônicos é através da impressão desses circuitos. Isso a gente utilizaria a tecnologia de tintas condutivas. Bom, e o que são as tintas condutivas? As tintas condutivas são tintas que em sua composição possuem materiais condutivos, ou seja, elas possuem, por exemplo, prata, grafeno, carbono dentro de sua composição. E assim como as tintas convencionais, elas também são feitas especificamente para cada tipo de impressão que a gente tem. Por exemplo, impressão digital, impressão serigráfica ou até impressão 3D em alguns casos. Neste contexto, existe uma área de produtos na qual essa tecnologia pode ser aplicada, que seria na confecção de painéis de botões táteis capacitivos. Com isso, esse trabalho ele tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de aplicação para as tintas condutivas usando um processo de impressão digital para a prototipagem de painéis de toque capacitivo impressos. Bom, falando um pouco sobre a aplicação para a qual a gente vai desenvolver essa metodologia, o sensoriamento do toque capacitivo ele é baseado na leitura de uma pequena variação da capacitância de um sensor, e ele distingue isso ao ruído gerado pelo ambiente que ele está. Agora entrando mais na parte da nossa metodologia desenvolvida, inicialmente foi necessário realizar uma definição de todas as partes que são envolvidas no nosso processo de fabricação dos painéis, onde a gente primeiramente define qual que vai ser o tipo de impressora a ser utilizado, que tipo de tinta que a gente vai usar e qual que é o substrato que é onde que o nosso circuito vai ser impresso. Bom, para definirmos qual impressora ser utilizada nessa metodologia, a gente precisou ficar atento a dois pontos, sendo o primeiro ponto a resolução de impressão dela, pois isso define a quantidade de material que eu vou conseguir depositar no meu substrato. E também outro ponto que a gente teve que ficar bastante atento é o tipo de cabeça de impressão. A cabeça de impressão ela é responsável pela deposição de tinta no substrato. E a cabeça de impressão ela não pode gerar nenhuma instabilidade na tinta condutiva, pois ela não é uma tinta convencional. A impressora que a gente selecionou foi a EcoTank L396 da Epson, principalmente por ela ser uma impressora de fácil aquisição. Em relação à tinta condutiva ser utilizada nesse processo, existem alguns requisitos básicos nos quais ela deve cumprir, sendo o primeiro a possibilidade de impressão digital com ela, o segundo a baixa temperatura de cura, que evita que a gente tenha danos por temperatura no nosso substrato. Também a gente precisa que ela tenha uma alta tensão superficial, que aumenta a adesão dela ao nosso substrato. A partir desses requisitos, a gente chegou numa empresa japonesa chamada Seink. A Seink eles desenvolvem tintas condutivas com base em nanopartículas de prata, mais voltadas para o lado laboratorial. O substrato que a gente vai utilizar, ele também precisa cumprir alguns requisitos. O primeiro é conseguir ter uma resistência ao calor de no mínimo 60 graus, que é a temperatura de cura mínima para a tinta condutiva. A porosidade também é outro fator bastante importante no substrato, que quanto maior a nossa porosidade nele for, maior vai ser a adesão da tinta ao substrato. E com base nisso, a gente chegou num substrato que a gente consegue adquirir facilmente aqui, que é o Fujifilm Quality Dry Photo Paper, que é um papel de foto de alta qualidade, que também é acessível em... Falando um pouquinho mais sobre a parte da sintetização e cura das tintas condutivas,
É um processo onde consiste em expor a tinta condutível a uma fonte de calor, e nisso vai acontecer a evaporação dos estabilizadores que tem dentro da composição da tinta, e isso faz com que a condutividade dela, e a adesão também aumentem. Uma forma de a gente fazer esse processo de sintetização é através de um forno IR. O que é um forno IR? Um forno que a fonte de calor dele é gerada através de uma lâmpada infravermelha. Para validarmos esta metodologia, foi necessário realizar algum teste. O teste realizado foi uma impressão de um padrão de 3 trilhas, onde essas 3 trilhas têm espessuras diferentes, variando de 3 a 1 milímetros. Após a impressão, fazer 5 passes no forno IR para fazer a sintetização da tinta, e após isso fazer o teste de resistividade utilizando o multímetro. A partir dos testes que a gente realizou, a gente conseguiu chegar em um resultado que foi possível medir a resistência de uma trilha, porém a gente teve um grande problema com a repetibilidade, né, da impressão, pois como na Epson a tinta ela fica em um reservatório separado e ela viaja até a cabeça de impressão através de um tubo de borracha, e acabaram causando precipitações na tinta. O que isso causou no geral na questão da impressão? Essas precipitações acabaram entupindo a cabeça de impressão da Epson. Os problemas que a gente obteve nos nossos testes, a gente conseguiu concluir que a tecnologia das tintas condutíveis ela é bastante específica ao tipo de equipamento e substrato que ela utiliza, que ela é empregada. No caso desse nosso trabalho, a gente utilizou mais materiais e equipamentos que são mais acessíveis e não são originalmente projetados para a utilização de tintas condutíveis.